o que é a hierarquia nesse caso? Hierarquia é quando nós respeitamos que nós estamos em níveis diferentes. Olha só, se eu estou considerando que eu estou aqui, atrás de mim, em outro nível, estão os meus pais, em outro nível estão os meus avós, em outro nível os meus trisavós e assim por diante. Quando nós tentamos sair desse lugar aqui, que é o nosso de ordem, e vamos para esses lugares aqui, tá vendo? Aqui ou aqui, a gente sai da nossa ordem hierárquica e a gente corre alguns riscos. Esse risco envolve a ordem. O Hellinger tem a seguinte frase: o amor, como é que é? O amor é a água, o jarro é a ordem. Então, se a gente tem uma água desgovernada, a gente pode ter muita destruição. Mas quando a gente tem uma água num jarro, a gente pode usar essa água para muitas coisas. Ela pode ser útil em diferentes momentos e para diferentes utilidades, né? Mas quando a gente tem uma água desgovernada, a gente tem um amor desordenado, né? Quantas histórias a gente conhece de crimes passionais? É por causa de amor, sim, é por causa de amor, não é falta de amor, não. Só que às vezes é um amor que simplesmente não tem ordem, né? A ordem serve o amor e nós precisamos saber disso. Muitas vezes nós nos emaranhamos, nós fazemos uma bagunça nas nossas relações, sabe? E a gente faz isso quase não, gente, praticamente inconscientemente, porque quem é de nós que quer se dar mal nas relações? Alguém de vocês gosta disso? Alguém de vocês acha bom ficar de mal, brigar, discutir, passar por cima de alguém ou falar algo que você, na verdade, se você tivesse pensado, você não falaria? Ninguém de nós gosta, essa é a verdade, né? A gente quer um alto IDI. IDI também é um termo que eu aprendi com Jerônimo, que é índice de domínio interior. A gente quer ter um alto índice de domínio interior. A gente não quer ficar para baixo, não. E é claro que para isso a gente vai precisar se dedicar, a gente vai precisar de entender essas relações e por que às vezes aquela coisa que aquela pessoa fala me tira do meu sério, muda meu humor, muda meu temperamento. Por que será, né? Deve ter um motivo, deve ter uma razão para isso. Como é que a gente desenvolve um alto índice de domínio interior? Como? A gente tem que se dedicar. Eu vou citar aqui o exemplo de uma cliente do coaching minha, ela é muito engraçada. Nossa, ela é muito querida e muito engraçada. E ela me disse assim, outro dia, ela é toda resolvida, já é aposentada e tudo, e ela falou assim para mim outro dia: ô Elaine, mas o que eu quero é ficar vagabunda. E eu achei muito interessante que eu falei pra ela assim: fulana, pra você ficar vagabunda, meu bem, você vai ter que treinar demais. Porque você passou mais de 60 anos da sua vida sendo reta, certinha, adequada, cumprindo todas as obrigações da sua vida. Então, pra você se tornar uma vagabunda, meu bem, você vai ter que pular miudinho, fazer igual eu com esse mundo da internet, vou ter que estudar muito. Assim que é, pessoal, todas as vezes que nós queremos conquistar um outro patamar na vida, a gente quer ter mais domínio da gente mesma, a gente quer ter uma evolução pessoal que leva a gente adiante cada dia mais, a gente vai precisar treinar. Então, e a terceira lei, ela diz respeito ao equilíbrio nas relações. Equilíbrio entre o dar e o receber nas relações de mesmo nível. Ok. O que é relação de mesmo nível mesmo? Eu vou afastar os bonequinhos aqui para eu aparecer mais um pouco, depois eu trago eles de volta quando a gente precisar. Então, relações de mesmo nível, relações de mesmo nível, é isso mesmo, são aquelas em que
ambas as pessoas, ou todas as pessoas, chegaram mais ou menos no mesmo momento. Então, a hierarquia tem um conceito bem relacionado à temporalidade, tá bem? Então, exemplo, relação de casal. É uma relação de mesmo nível porque os dois se encontram mais ou menos no mesmo momento para construir uma relação juntos, ok? Sendo assim, o casal precisa trocar num nível equilibrado. Isso significa que se eu dou uma boneca de presente e eu ganho uma galinha de presente, seja lá o que for, né, gente? Aqui eu tô dando só exemplos. Essa relação se equilibra. Qual é o grande problema numa relação de casal? É quando eu dou a galinha, eu dou a boneca, eu dou... Ai, desculpa. Eu dou o urso, eu dou... Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho pra dar. Eu dou um cristal, o que for. E o outro não compartilha isso de volta. O outro não retribui. Aí nós estamos diante de um problema. Uma desordem, né? E essa desordem vai trazer consequências para o sistema, não tem jeito de não trazer, tá? Todas as vezes, então, que esse equilíbrio não acontecer, e a gente traz o nome para isso de compensação, né? O dar e o receber não está compensado, essa relação está correndo risco. Risco de terminar, risco de fim, risco de término. Porque em nenhuma relação a gente está numa condição de altruísmo. A não ser, gente, que a gente tenha um elevado senso de espiritualidade, que a gente seja uma espécie de santos, né? Que pelo menos não é o meu caso ainda, eu ainda tenho muito de mundano para viver. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? A gente simplesmente dá, né? E não tem retribuição. O que acontece hoje no mundo da informação, né? No mundo virtual, é justamente o que a gente está falando aqui. Quando a gente vai para a rede falar sobre algo que a gente sabe de forma gratuita, a gente não está sendo altruísta, pessoal. Não se trata disso. A gente vai estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Entre o dar e receber. Na verdade, a gente está disseminando uma ideia, a gente está buscando mostrar aquilo que a gente tem para a gente oferecer. E aí, o que a gente precisa, o que a gente acaba fazendo quando a gente está numa relação assim, é que a gente vai retribuir. Por exemplo, eu vou assistir uma aula gratuita de uma pessoa na internet, no mundo virtual, e necessariamente eu vou dar um like, ou eu vou seguir essa pessoa, ou eu vou eu vou querer comprar o produto que essa pessoa está oferecendo na rede. Isso faz parte da reciprocidade, pessoal. E o trabalho de constelação, ele mostra claramente que sem reciprocidade não tem uma relação de qualidade. Não existe isso. Ou seja, não existe nem relação. Para uma relação acontecer, a gente tem que estar trocando no mesmo nível. Então, aquela coisa assim, às vezes as pessoas falam assim, Elaine, mas eu não tenho amigos. E eu falo, tá, você telefona para as pessoas com as quais você tem amizade? Não. Você dá os parabéns para ela no aniversário? Eu mando um WhatsApp. Tá. Entende?